Oi, gente, aqui é a professora Tamara. Hoje, nessa audioaula, nós vamos fazer a correção da leitura que nós fizemos do fragmento dos Sertões do Euclides da Cunha, que se chama A Entrada de um Grupo de Prisioneiros, tá? Então, vamos fazer a correção daquela questão única que eu coloquei para vocês. Antes de fazer, gente, essa correção, quero ressaltar algumas coisas para vocês. Vocês observaram, durante a leitura, que existem algumas palavras que ou não são nada conhecidas no nosso cotidiano, ou algumas até são conhecidas do nosso cotidiano, mas nós, geralmente, na maioria das vezes, nós usamos muito pouco, né? Então, não é usado esse palavreado comumente, né? Só que uma palavrinha ali chama atenção, que é uma palavrinha que está em latim, bem no início do fragmento, tá? Que diz assim, ó, o arraial in extremis. O que quer dizer in extremis? É uma palavra que está em latim, né? E quer dizer assim, na hora da morte, no momento final. Então, fazendo a tradução, vamos dizer assim, né? O arraial, no seu momento final, ou na sua hora da morte, né? Vamos botar no momento final, punha-lhes adiante naquele armistício. Aí vem uma outra palavrinha que daí eu não conheço, que não está em latim, que é o armistício, que é trégua. Então, o arraial, no momento final, punha-lhes adiante aquela trégua transitória. Então, é um palavreado muito rebuscado. Por isso que, às vezes, nós repelimos determinadas leituras por conta do vocabulário, que é muito rebuscado. Mas aí nós temos que recorrer ao dicionário, que é muito importante. Por quê? Porque são palavras novas que nós estamos aprendendo. Por exemplo, essa palavra em latim é uma novidade, né? Nós estamos aprendendo uma palavra em latim, tá? E as demais são da nossa língua portuguesa, mas que não são palavras de uso no dia a dia, é um linguajar diferenciado. Então, lembram-se que uma das características desses autores é essa linguagem rebuscada. Falei para vocês que o Monteiro Lobato também utiliza, e o Euclides está utilizando. Quem viu a minissérie também percebeu que na minissérie eles tiveram o cuidado de colocarem o Euclides da Cunha também com o mesmo linguajar que ele utilizava também, né? Então, tem todo esse cuidado aí com a linguagem. O que eu vou sugerir para vocês, gente? Quem ainda não procurou as palavrinhas no dicionário, procure agora. Eu vou deixar depois para vocês uma relação dessas palavras que vocês têm que procurar no dicionário, tá? Vocês já fizeram aí um levantamento, mas eu vou colocar todas as palavras para que nenhuma possa passar em branco, tá? Tem uma outra palavrinha que é apetecida, que é uma palavra que até a gente usa, né? Vocês já deveriam ter escutado essa palavra, apetece, que é desejada, né? É desejada. Quando a gente diz, por exemplo, não me apetece, é que eu não desejo, eu não quero, né? Então, também está aqui nessa leitura.
Então, tem algumas que até nós conhecemos, mas outras desconhecemos total, como, por exemplo, a em latim. Então, é uma oportunidade da gente conhecer palavras novas também. Mas voltando àquela primeira questão, a questão única que eu fiz, escolhi essa questão em particular porque é uma questão que a gente consegue trabalhar na prova, tá? E ali fala da descrição desses prisioneiros, tá? Quanto à descrição desses prisioneiros, o que o Euclides da Cunha nos fala? Ele diz que a descrição, ela destaca o valor militar das tropas? Não, tem nada a ver. Né? B, ressalta a glória militar? Tampouco. Isso não ocorre pela descrição. Pela descrição, o que a gente já pode deduzir de cara? Que é a letra C, porque vai acentuar a irracionalidade da campanha militar. Foi totalmente irracional essa campanha militar. Totalmente irracional. Por quê? Porque ele vai descrevendo que essas mulheres, né, velhas, moças envelhecidas, né, que tinham, que eram feias, né, porque exatamente tinham uma expressão sofrida, sujas, fala assim, peitos murchos, né, os filhos arrastados pelos braços, crianças, né, os velhos, né, raros homens enfermos, né, os homens que tinham ainda já estavam enfermos. Então, quer dizer, eram pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de defesa. Então, foi irracional. Porque não foi uma luta de igual para igual, com as mesmas condições de defesa. Foi totalmente desigual. E por ser desigual, automaticamente não tinha razão de ser. Foi uma coisa desnecessária o que foi feito em Canudos. Não havia necessidade de dizimar todas aquelas pessoas. Exatamente porque eram pessoas fragilizadas. E por serem fragilizadas é que acabaram se abrigando em Canudos por conta disso mesmo. Porque não tinham o seu espaço. Não podiam ter um acolhimento, nada disso, e foi ali que elas se sentiram acolhidas. Tá? Então tá bem nítido isso aí. Que é a denúncia que o Euclides vai fazer e que vai tornar esse livro célebre, não só para literatura, mas também para a história. E mostra esses fatos históricos, essa descrição, né, bem colocada sobre o que aconteceu sobre esse conflito, tá? Então, se esse fragmento nós já conseguimos ver isso aí, vocês imaginem lendo o livro todo, o que não dá para tirar de conhecimento a respeito desse conflito e a respeito dessa sociedade brasileira, né? Dessa desigualdade social que existe. Então, por esse fragmento já dá para entender o porquê que o livro é tão célebre. Né? Já dá para entender por aí. Então, ele é um fragmento bem marcante, bem descritivo, e a pergunta também é bem propícia, porque nos traz todos esses questionamentos aí à tona. Apesar do fragmento, como eu disse para vocês, ter essa linguagem um pouco mais difícil, né? Vale a pena a gente procurar no dicionário, a gente entender melhor o que ele está querendo nos dizer, tá?
Apesar que aonde ele fala bem dessa irracionalidade é nos últimos trechos do fragmento, aonde nós teremos essas palavras rebuscadas, mas que o entendimento fica muito claro. Mesmo com essas palavras, a gente consegue entender isso aí. Tá? Então, o que eu vou pedir para que a nossa leitura se enriqueça ainda mais? Que a gente, já que a gente conseguiu entender, absorver isso, que a gente consiga, então, verificar essas palavras para que o nosso entendimento, então, da leitura fique mais rico e melhor. Tá certo? Continuem verificando essa parte da leitura, gente. As palavrinhas, tá? E bons estudos para vocês.